ouvindo, né? Sim, sim. Estou. Opa, agora, vamos lá. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade que nos acompanham hoje. Maravilha. O áudio está um pouquinho complicado, se você puder falar bem próximo ao seu microfone, enfim, por onde você estiver fazendo aí a entrevista, chegar mais pertinho para a gente sentir o áudio mais presente aqui. Maravilha. Leonardo, esse livro falando aí sobre direito internacional brasileiro, né? Temos os casos aí de Lula e Cesare Battisti. Esse caso de Cesare Battisti, né, que ficou bastante badalado à época, né? Enfim, foi bem polêmico também. Enfim, esse livro ele é do período ali entre 2010 e 2018. Seria por aí a sua pesquisa, a sua análise, melhor dizendo? É basicamente do período pós-golpe de Estado de 2016, né, para não nomear de impeachment, porque seria um estelionato epistêmico. Então, ele aborda 2016, 2017, até 2018, quando se dá tanto o indeferimento do registro de candidatura de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral, quanto a autorização para extradição de Cesare Battisti pelo Supremo Tribunal Federal, seguido do despacho do presidente da República, que à época era Michel Temer, extraditando. Ok. E como é que foi esse processo, Leonardo, para fazer esse livro, né? Esse livro que a gente traz aqui também como informação, né? Ele tem aqui são 141 páginas, né? Com anexo, conclusão, enfim, abordando aí a crise cíclica da superprodução do capital e neoliberalismo, estado de exceção, a dimensão jurídica do neoliberalismo contemporâneo, medidas de exceção no direito internacional brasileiro, estudo de caso, enfim, e todos esses aspectos. Como é que foi o processo de elaboração desse material? Você faz uma análise ali também, né, acima de tudo, né, do capital e do neoliberalismo, né? Claro, de uma maneira crítica, acredito, né? Sim, eu parto de pressupostos do materialismo histórico dialético, né, de um cenário odierno de crise cíclica do capital, pós-crash de 2008, e essa crise ela se dá na esfera da circulação e da produção do capital, o que evidencia uma superprodução e leva a uma queda tendencial da taxa de lucro. E essa queda tendencial na taxa de lucro, ela ativa em domínio político-econômico o neoliberalismo, que são estratégias para reversão desse lucro declinante, e em dimensão jurídica, o estado de exceção. A gente está vendo as questões, né, que se desenrolaram, estão se desenrolando pós esse período também, né, dessa análise que você fez nesse livro, né, e enfim, e já estamos vendo aí a outra volta do parafuso, digamos assim, lá nos Estados Unidos, Trump se fortalecendo novamente e muito provavelmente com grande chance de levar e chegar à presidência mais uma vez, né? Temos o Milei aqui na Argentina e atualmente estamos na terceira gestão de Lula, né? De quem você também se concentra, né? Você também se concentra nele, nesse livro. Enfim, qual a análise que se faz, né? Digamos assim, desse quadro mais atualizado, digamos assim, né? Mais do dia, né? Em relação a essa obra que você fez, né? Fez um sentido essa coisa toda que você estudou e que botou, né, nessas páginas desse livro, enfim, com o que está acontecendo agora, isso aí de alguma maneira estava previsto isso, e qual a análise que você faz hoje dessa espécie, né, de mais uma volta, né, a esse modelo, né, que é justamente o neoliberal? Bom, eu acredito que o atual governo ele não volta com uma espécie de contraposição ao neoliberalismo, o governo Lula. Ele acaba sendo cooptado por essas forças,
né? Tanto prova que não foi do dia para a noite, né? Não foi num belo dia que o ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável pela Operação Lava Jato, né, o Fachin, acordou, teve um insight, descobriu que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar os casos de Lula. Isso para mim, ele tem uma dimensão anterior, né, de articulações que primeiro colocam de volta Lula ao palco eleitoral, depois o domesticam, né, por meio da composição, a exemplo de Alckmin, né, e tantos outros grupos políticos que participaram dessa aliança, e hoje se aplica um programa neoliberal a partir do arcabouço fiscal, da volta do arcabouço fiscal, teto de gastos públicos, da dolarização dos combustíveis, que continua com o preço de paridade de importação, com a desistência da revogação das reformas trabalhistas e previdenciária, com a manutenção da autonomia do Banco Central. Então, tudo isso nos prova que, infelizmente, o neoliberalismo continua hoje sob uma nova roupagem, né? Destituída, depurada de uma personagem, digamos, mais excêntrica, como o Bolsonaro, e colocando no cenário uma personagem mais palatável, como o Lula. Leonardo, a gente observa também, né, que hoje no país a gente vê esse outro lado, digamos assim, vindo mais forte, né? Tanto que a gente teve aí o Bolsonaro, né, que se posiciona também como uma via mais radical, né? Falando aqui de extrema direita, né? Esse extremismo, né? E que eleva, digamos assim, as questões também neoliberais, né? Como a gente observou, né? Aqui nos 4 anos de Bolsonaro. Qual a sua análise, justamente do ponto de vista, né, da crítica, né? Muito se fala, né, também por conta dessa trincheira que foi aberta, né, e deu aí um espaço, né, de fala, um espaço de tela, um espaço de uma série de coisas para que essas pessoas elas façam uma crítica, né, bem mais contundente sobre as questões relacionadas ao marxismo, enfim, as diretrizes, digamos assim, mais voltadas para a esquerda, né? As questões sindicais, trabalhistas e toda essa coisa, né? Enfim, hoje a gente tem esse contraponto bem mais sólido, digamos assim, e que, de certa forma, dá um certo equilíbrio, entre aspas, como assim dizem, né? Que seria uma forma ideal. Como é que você observa justamente isso aqui em nosso país, né? Essa coisa que chegou também ao poder através, né, de uma comunicação muito rápida e através de WhatsApp e outros aplicativos, né? Enfim, com muita fake news também. Esse quadro ele tende a se manter aqui em nosso país, como a gente está vendo em outros países. Enfim, qual a sua análise sobre essa preponderância que a gente teve, né, dessa ala mais radical da direita e atualmente como ela está atuando, agindo? Tende sim a continuar, até porque o que derrota essas forças de extrema-direita não são estratégias culturais, são estratégias político-econômicas. Tanto prova que o governo Boric no Chile, né, apesar de ter sido eleito empunhando uma bandeira antineoliberal, chega ao governo, mantém o presidente do Banco Central do governo anterior, um membro do governo anterior, aplica uma plataforma uma plataforma econômica neoliberal e no plano cultural emprega pautas identitárias. E o governo Boric hoje só sobra, né? Com um risco muito grande de perder para uma força de extrema-direita no Chile. Na Argentina houve o mesmo processo. Um governo muitíssimo moderado, do Alberto Fernandes, que se liderado pela Cristina Kirchner, aplicou um programa de não confrontamento com a pauta neoliberal e acabou perdendo nas urnas
para Javier Milei. Na França, por exemplo, é outro processo, né? Acho que já são 2 eleições que a Marine Le Pen, do Rassemblement National, periga vencer as eleições. Na Itália tem a Giorgia Meloni também, que é uma primeira-ministra de extrema-direita. Então, eu acho que é um processo que as forças, né, que se chocam contra a extrema-direita devem se ater a medidas de contenção econômica. Eu acho que não serão pautas culturais, pautas identitárias que vão mudar esse cenário. É a vida do povo melhorando, com a vida do povo melhorando é que se derrota o fascismo. Certo. E isso quer dizer, então, que, de alguma maneira, né, como você bem fez essa crítica aí ao governo Lula, né, que tem uma identificação neoliberal, teria aí, no caso, né, é previsível que isso possa acontecer aqui também, né, no caso aí, de perder as rédeas e, quem sabe, futuramente até termos aí em uma disputa alguém ou com alguma representatividade mais à à direita ou à extrema direita, e com esses ideais neoliberais mais preponderantes, a gente ter mais uma vez aqui um outro ciclo desse, parecido com o que a gente acabou de sair de Bolsonaro, enfim, como você está observando, fazendo essa análise em outros países aqui? Sim, é possível. É possível. Lula apresenta níveis de popularidade sofríveis, né? E se o governo não se colocar, né, como um propulsor de desenvolvimento econômico e de distribuidor de renda, é muito possível que a extrema-direita volte, se não em 2026, em 2030, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Né? Isso aí, inclusive, eles podem até dar um golpe, né, no sentido de tirar alguém do governo Lula, um Haddad, por exemplo, que, ao meu ver, já está sendo preparado pelos financistas da Faria Lima como um possível candidato, ou mesmo Alckmin. Então, isso aí não está fora de cogitação. Ok. Bom, como ter acesso a essa obra, Leonardo, né? A obra, vamos aqui do título, né? Trazer aqui certinho o nome, né? O nome em latim, né? Do Pacta Sunt Servanda ao Justitium, Direito Internacional Brasileiro, nas sendas do Estado de exceção neoliberal, os casos de Lula e Cesare Battisti. Eu queria que você falasse também sobre essa parte em latim, né? Leonardo? Perdemos o contato com o Leonardo, 8 horas e 6 minutos. Leonardo está ouvindo a gente? A internet travou aqui, a gente perdeu o contato com o Leonardo. Leonardo, você está me escutando? Sim, Adalberto, agora sim. Beleza. Só para a gente finalizar aqui, onde encontrar o livro, enfim, a gente ter acesso a esse livro? O livro está à venda na plataforma digital da editora Lumen Ures e também em lojas digitais da Amazon, da Americanas e do Shoptime, por enquanto. Eu acho que adiante a editora distribuirá para outras lojas digitais também. Maravilha, maravilha. Acabei de conversar aqui com o Leonardo Ferreira Costa, ele é autor do livro do Pacta Sunt Servanda ao Justitium, Direito Internacional Brasileiro nas sendas do Estado de exceção neoliberal, os casos de Lula e Cesare Battisti. Muito obrigado, Leonardo, pela entrevista. Enfim, a gente conta com você aqui em outros momentos também. Bom dia! Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, Adalberto, e a Rádio Universidade.
Maravilha. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações com Borges, né, para atualizar as questões relacionadas a essa manifestação que está acontecendo agora aqui na Avenida Cajazeiras, dos rodoviários, por conta da morte de mais um motorista assassinado em uma ação criminosa, em um assalto que aconteceu ontem aqui em São Luís, tá? Daqui a pouquinho, 9h30, a gente tem mais informações. Vocês ficam agora com Mayra Nogueira, o melhor do pop nacional e internacional, no Sessão das 8. A gente volta amanhã com mais informações. Se quiser rever ou ouvir tudo novamente, vai lá no YouTube, Jornal Rádio Universidade, ou então diretamente no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Até amanhã.